A verdade o que é joia de valor, que é dada ao mortal desejar. We see a box very similar to the one Joseph Smith described. Procurai no abismo, nas trevas e na luz, nas montanhas e vales, o seu claro som, e grandezas irei contemplar. People who wanted to protect the church didn't want this document to come to light. In intentionally hiding this embarrassing truth from members. Eis que o cetro cairá da tirana mão. About lying for the Lord. We passed $100 billion. E a justiça divina virá. I thought I was going to work for a charity, and the funds were never used for that. Pois que tudo se acabe, a terra e o céu. Is that true? That's not true. It's not true. There is more than one version of the first vision. Sempre resta a verdade que é luz para mim. We were spinning down to our death. A verdade eterna será. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, nas minhas pesquisas sobre histórias assim que não são tão verdadeiras dentro da Igreja Sud, eu encontrei Thomas S. Monson. Pois é, Thomas S. Monson, no passado ele contou uma história de um tal Arthur Patton. Parece que existe uma polêmica aí nessa história. A gente vai dar uma olhada no que ele contou e no que a crítica diz sobre isso. Para começar, a gente vai para o site oficial da igreja e vamos dar uma olhada no que a gente encontra lá. Tem uma postagem chamada Até que nos encontremos novamente, e o subtítulo diz: Presidente Thomas S. Monson conta a história de uma mãe que encontra paz após perder o seu filho na guerra. Então, tem um resumo no site da igreja, mas o discurso original, vamos dar uma olhada, é de outubro de 2007, então a conferência geral, e o nome, olha só que engraçado, é difícil o nome do discurso, o título do discurso ser tão diferente assim. Geralmente é alguma palavra espiritual, alguma coisa assim, né? O título do discurso do Thomas S. Monson em outubro de 2007 é Senhora Patton, a história continua. Olha, ele já começa no discurso citando, ele falou assim, 38 anos atrás eu contei a história de um amigo de infância que era o Arthur Patton. Tá, 38 anos atrás, em 2007, isso seria 1969, tá? Depois a gente vê o que ele falou lá naquela época. Mas aqui nesse discurso de 2007, ele conta que ele tinha esse amigo de infância, beleza? O nome do amigo era Arthur Patton, e ele morreu jovem. Tá, vamos entender o que aconteceu. Eu vou ler para vocês, acho que é melhor até ler nas palavras do Thomas S. Monson o que ele falou sobre essa história. Ele disse: ele era o mais alto de todos os meninos de sua turma. Acho que foi por isso que em 1940, quando o grande conflito que se transformou na Segunda Guerra Mundial assolava grande parte da Europa, e Arthur conseguiu enganar os oficiais de recrutamento e alistar-se na marinha com apenas 15 anos de idade. Isso aconteceu porque ele era grande. Para Arthur e a maioria dos rapazes, a guerra era uma aventura. A mãe de Arthur tinha muito orgulho da estrela azul que adornava a janela de sua sala de estar. A estrela indicava a todos os que por lá passavam que seu filho vestia o uniforme do país e estava servindo na ativa. Quando eu passava pela casa, ela costumava abrir a porta e convidar-me para ler a última carta recebida de Arthur. Tá. Então o Monson ele visitava a mãe do Arthur mesmo depois do falecimento dele. Ok. Em março de 1944, no auge da guerra, em Saipa, no Pacífico do Sul, o navio foi atacado. Arthur foi um dos tripulantes que perdeu a vida no mar. A estrela azul foi tirada de seu lugar de destaque na janela da frente da casa da família Patton. Foi substituída por uma estrela de ouro, que indicava que a pessoa que tivera a estrela azul
havia morrido em combate. Então eles tinham essa sinalização na janela, deixa a estrelinha azul, sabe que ali naquela casa tem uma pessoa que está na guerra. Pôs a estrelinha dourada, quer dizer que a pessoa morreu. Tá. Uma luz se apagou na vida da senhora Patton. Em espírito de oração, aproximei-me da entrada da casa da família Patton, pensando em quais palavras de consolo poderiam ser proferidas por um simples menino. Então ele era jovem, o Monson. A porta se abriu, a senhora Patton abraçou-me como se eu fosse seu próprio filho. A casa dela tornou-se uma capela, quando aquela mãe angustiada e um menino sem jeito se ajoelharam em oração. Ao nos erguermos, a senhora Patton fitou-me nos olhos e disse: Tommy, não pertenço a nenhuma igreja, mas você sim. Diga-me, o Arthur voltará a viver? Da melhor maneira que pude, testifiquei a ela que Arthur realmente voltaria a viver. A morte de Arthur Patton foi rápida. Para outros, a morte é lenta. Sabemos, por meio da palavra revelada de Deus, que o espírito de todos os homens, logo que deixa esse corpo mortal, é levado de volta para aquele Deus que lhe deu a vida. Expressei à senhora Patton a minha certeza pessoal de que Deus, nosso Pai, atentava para ela, de que por meio de sincera oração ela podia comunicar-se com ele, que ele também teve um filho que morreu, sim, Jesus Cristo, o Senhor. Bom, pessoal, esse aí é um resumo feito no próprio site da igreja mesmo sobre esse discurso. Então, o Thomas S. Monson, em outubro de 2007, deu um discurso sobre isso, e a igreja fez um resumão. Esse é o resumo que a gente leu. No discurso original, tô dando uma lida, realmente ele coloca mais detalhes, tal, mas o resumo foi bem feito. Basicamente essa é a história. Tô dando uma olhadinha no discurso original para ver se tem mais alguma informação. Tem uma carta da senhora Patton. Então ali foi maio de 1969, que ele recebeu essa carta. E a senhora Patton, olha só, o nome dela é Therese Patton. E ela escreveu uma carta dizendo assim, vamos ler a carta dela pro Monson. Querido Tommy, espero que você não se importe que eu te chame de Tommy, pois sempre penso em você dessa forma. Não sei como agradecer a mensagem reconfortante que você deu. Arthur tinha 15 anos quando se alistou na Marinha. Ele foi morto um mês antes de completar 19, em 5 de julho de 1944. Foi maravilhoso da sua parte pensar em nós. Não sei como lhe agradecer pelas suas palavras reconfortantes, tanto quando Arthur morreu, como novamente durante a sua mensagem. Eu tive muitas perguntas ao longo dos anos e você as respondeu. Agora estou em paz em relação a Arthur. Deus te abençoe e te guarde sempre. Com amor, Therese Patton. Bom, fora essa questão de o discurso estar baseado na história da senhora Patton e do Arthur que foi para a guerra e morreu, o que o Monson está querendo explicar aqui no discurso é sobre o plano de salvação. O menino morreu e eles vão se encontrar novamente. É o plano de salvação. Esse plano traz conforto à nossa alma de que um dia a gente vai ver aquela pessoa que a gente está sofrendo por ter perdido. E o Monson teve a oportunidade de explicar isso para uma mulher que nem membro da igreja não era. Bom, tá, essa é a história. Vamos dar uma olhadinha no que a gente encontra em alguns sites que fazem alguma crítica sobre essa história. Por exemplo, o site Exploring Mormonism. Foi feita uma postagem em abril de 2013 e eles explicam ali. Em 69, Thomas S. Monson contou uma história de um amigo chamado Arthur Patton e sua triste mãe viúva. Daí eles comentam que naquele discurso Monson falou alguns detalhes, algumas informações detalhadas sobre o Arthur. Vamos listar elas aqui? Uma informação, ele tinha cabelos loiros e cacheados. Outra, um sorriso tão grande como todos os que estão ao ar livre. Outra informação, Arthur era o mais alto do que qualquer garoto de sua turma. Outra informação, alistou-se na Marinha com a idade de 15 anos. Ele também escreveu muitas cartas para sua mãe. Outra informação é que a senhora Patton, sua mãe, era faxineira de um escritório no centro da cidade. Vamos ver, e a última informação, Arthur foi morto na Batalha do Mar de Coral. O naufrágio do navio Lexington não ocorreu, mas o navio ficou bem avariado e foi afundado intencionalmente em 8 de maio.
Beleza, então Thomas S. Monson ele deu esse discurso lá em 69. Essa mensagem ela foi reimpressa na revista Nova Era em 1991 e agora então em 2007 agora, né? 2007 o Monson está contando essa história novamente. Tá, vamos dar uma olhadinha então o que a crítica está dizendo que Thomas S. Monson mentiu nessa história. Eles dizem que alguns detalhes mudaram. Pois é, então em 69 ele contou uma história e daí agora em 2007 teve algumas alterações nessa história. Vamos ver o que são essas alterações. Detalhes que mudaram. Arthur foi transferido do USS Dorsey, um destroyer, para o USS White Plains, um porta-aviões. Ah, tá, é que a gente lê o resumo, né? Se a gente lê a mensagem completa, vai mostrar ali que realmente... ali, o resumo ele só falou, ele acabou morrendo num ataque lá no sul do Pacífico. Tal. Não, mas antes disso ele conta todo esse trajeto, né? Diz que ele foi transferido do USS Dorsey para o USS White Plains, um porta-avião. E lá em 69... está dizendo que ele foi morto na Batalha do Mar de Coral, nesse ataque que foi feito no Lexington. Outra informação que eles levantam, que teve uma alteração, foi essa questão ali. Enquanto estava em Saipan, no Pacífico Sul, o navio foi atacado, Arthur foi um dos que estavam a bordo e se perderam no mar. Esse é um detalhe, tá? Que a gente não leu a mensagem inteira. Vamos dar uma olhada se eu encontro isso aqui na mensagem dele. Vamos lá que daí fica mais fácil de entender, né, o que aconteceu. Em março de 1944, com a guerra em andamento, Arthur foi transferido do USS Dorsey, um contratorpedeiro, para o USS White Plains, um porta-aviões. Enquanto estava em Saipan, no Pacífico Sul, o navio foi atacado. Arthur foi um dos que estavam a bordo e se perderam no mar. Tá, esse é o detalhamento da história, tá? Vamos voltar ali então, o que eles estão comentando na crítica. Falaram que teve essas duas alterações. Vamos ver. O que eles comentam então. O USS White Plains não foi afundado. No entanto, durante o resto da guerra, ele executou a tarefa relativamente moderada de transportar aeronaves de reposição de fábricas dos Estados Unidos para bases no Pacífico Ocidental. Peraí, agora eu tive que voltar aqui no discurso para ver. Ele não fala que o porta-aviões foi destruído. Ele fala, o navio foi atacado, Arthur foi um dos que estavam a bordo e se perderam no mar. Tá, foi atacado não quer dizer necessariamente que foi destruído. Pois é. O site Exploring Mormonism também fez uma outra análise. Eles fizeram uma revisão rápida nas vítimas da Marinha na Segunda Guerra Mundial e não mostra ninguém com o nome Arthur Patton. Também deram uma olhada para ver se alteraram o nome ou erraram o nome, tipo Arthur Patton. Deram uma procurada. Bom, não encontraram ninguém com esse nome aí na lista de pessoas que faleceram nesses ataques. Tá, os caras deram uma olhada nos relatórios do USS White Plains, que é o CVE-66, e descobriram que então o Patton aparece lá como desaparecido, não morto, né? Então essa designação de desaparecido foi atribuída ao Patton e os detalhes desse desaparecimento dele está escrito resultado de má conduta. O que será que eles querem dizer com má conduta? Será que o cara fugiu? Ou será que ele cometeu um erro e daí ele acabou desaparecendo por causa desse erro? Não sei, tá meio estranho isso aqui, né? Em outras palavras, está dizendo ali, né? O Patton não foi classificado como tendo sido morto em combate. Outra informação difícil aí que o Monson contou é que ele falou, né? Tipo ali em julho, né? Em julho de 1944, o navio foi atacado e ele morreu em combate. Cara, nos registros do White Plains, daquele navio, porta-aviões, tá dizendo que em 2 de julho eles deixaram aquela zona de combate. Eles saíram, aquele navio. Então, assim, cara, não tem como aquele navio tá lá naquela época em que foi declarado que o Patton tinha sido morto. Então, essas duas informações somadas, daí muda bastante a história realmente. Porque se em 2 de julho o navio saiu da zona de combate e em 4 de julho
tem os registros dizendo que o Patton está desaparecido por má conduta, muda totalmente a história, né? Em vez de um cara que morreu em combate, né? Um herói de guerra, agora a história está mostrando que talvez ele era meio rebelde e nem estava em batalha nenhuma quando ele desapareceu, né? Nem morreu, né? Desapareceu. Na pesquisa deles, eles diziam, além disso, o Patton desapareceu completamente dos registros militares em serviço e fora de serviço dos Estados Unidos. Quando que ele sumiu, então o cara desapareceu dos registros militares, tanto dos Estados Unidos quanto fora. O cara simplesmente desapareceu dos registros quando? Julho de 44. Tem uns outros problemas aqui nesse discurso do Monson, porque no primeiro discurso que ele deu, lá em 1969, ele disse que o Patton tinha morrido em 1942, num mar diferente, num barco diferente. E agora, em 2007, ele conta a mesma história, só que daí tem uma data diferente, um barco diferente, um mar diferente. E ele cita isso dizendo que a mãe do Patton contou por carta, mas assim, ele não deixa bem claro como o Patton morreu, né? Tipo, e aí, né? A mãe relatou quando ele estava presente junto com ela, ou a mãe relatou por carta? Como que ela relatou? Ele não afirma assim bem certinho como foi que ele morreu, o que que a mãe disse. Tudo bem, é um discurso, né? Não precisa dar muito detalhe, mas assim, cara, quando essa história tá meio complicada, é importante saber de onde ele tirou a informação pra gente poder entender quem é que mentiu, né? A Therese mentiu pro Thomas, pro filho dela parecer um herói de guerra, ou o Thomas mentiu no discurso para a história ficar mais elegante, mais bonita, apresentável num discurso? Quem é que mentiu? Se a gente voltar lá na carta que ele recebeu em abril de 69, lá da Therese, lembra que ela falou? Ela falou assim, o Arthur tinha 15 anos quando se alistou na Marinha, ele foi morto um mês antes de completar 19 anos, em 5 de julho de 44. O pessoalzinho aqui da crítica foi mais além ainda, eles foram dar uma olhada de onde é que ela tirou essa data. E eles viram que nessa data tinha registrado o falecimento de um outro carinha, um tal de Lewis Blake, e ele era companheiro de quarto do filho dela, do Arthur Patton. E o Blake, ele também está nos registros dele como se ele estava desaparecido por má conduta. Então imagina, né, o amigo de quarto do cara, desaparecido por má conduta também, só que daí esse Lewis, ele foi declarado falecido em 5 de julho de 44, mas não tem registro de falecimento do Arthur Patton, né? Então provavelmente o que aconteceu aqui, eles deduziram, a mãe deduziu, como é que é? Quem que declarou essa morte dele sem a morte ter sido declarada realmente? E o que a crítica não deixou passar em branco foi, né, eles escreveram aqui, parece estranho que Thomas S. Monson não tenha mencionado essa carta por 38 anos depois de recebê-la. Além disso, após o discurso de 69, foi acrescentado alguns escritos, mas sem corrigir as datas ou locais. Então é isso, ó. Ele deu o discurso em 69, já tinha falado o lugar errado, data errada, tudo errado. Pois é, se ele tinha recebido essa carta, como é que ele falou errado, cara? Pega a data certinha, como que ele falou que o cara morreu em 42, se o cara morreu em 44? Como que ele fala lá em 69 que ele morreu num desastre, num barco, quando na verdade no outro discurso ele falou outra coisa? Como que ele estava tão confuso com essas informações? E depois vamos dizer que Thomas S. Monson recebeu a informação incorreta. Na época a mãe falou uma data errada, né? Se bem que, se ele está afirmando que ele recebeu essa carta, não tem como ele dizer que a mãe afirmou uma data errada, né? Então, como que ele errou a data? Ele errou a data? Falou errado? Não tem problema. Chega no próximo discurso, né, em 2007, fala, inclusive na época, quando eu dei o discurso eu acabei citando umas informações erradas, né, tal data, tal, o erro aconteceu por causa disso, daquilo, alguma coisa assim, né, uma errata. Mas a importância dessa história é para ilustrar o plano de salvação, né, a esperança no coração de uma mãe e tal. Ok, fica super ok, né? Bom, resumindo o que a crítica conseguiu levantar de informação,
é que, cara, na carta da senhora Patton, ela tinha dado uma data, pois é, e parece que o Thomas S. Monson em 69 deu umas informações erradas. Tá, o que eles resumem basicamente? Eles concluem assim: é muito provável que Thomas S. Monson tenha contado a história, tenha sido pego mentindo e tenha feito pesquisadores da igreja procurarem detalhes para que futuras narrativas não fossem tão embaraçosas. Talvez alguém do comitê de correlação tenha percebido isso, pois planejava simplesmente recontar a mesma história de 69. É isso, né? O cara chega em público, lá na conferência geral, conta uma história, de repente alguém chega e fala, cara, não aconteceu assim. Né? E se ele quiser recontar aquela história, ele vai ter que corrigir. Né? E para corrigir não ficar tão feio assim, né, o Arthur Patton desapareceu por má conduta, né, e não foi encontrado mais, para não ficar tão feio de eu ter que corrigir dessa forma, vamos corrigir uma outra coisa, né? Corrige a data, corrige o local onde ele estava. E sobre a morte dele, vamos deixar o que a mãe falou, né? A mãe disse que meu filho morreu tal data, mesmo eles sabendo que realmente o cara não tenha morrido, né, efetivamente, como um herói de guerra, como ele foi pintado, é melhor deixar pra lá. É uma mentira enorme? Não é. Eu Ozzy, particularmente, eu diria assim, não é uma mentira enorme. O que isso ia alterar na vida do Thomas S. Monson? Em 69, quando ele contou essa história? Nada. Ele poderia ter simplesmente falado, eu tinha um amigo, tal, que ele foi pra guerra, infelizmente não foi encontrado, e a mãe dele estava sofrendo, né, com a possível morte dele, e eu dei um consolo para ela usando o plano de salvação. Ok, fechou o discurso, legal. Fala que o cara morreu em batalha, que era um grande amigo dele, melhora a história? Melhora, sim, com certeza. Eu diria que o Monson, quando ele citou a história em 69, eu diria que ele sabia que o Patton só estava desaparecido, e então assim, eles estavam considerando ele como morto. Mas em 2007, quando saiu o novo discurso, eu tenho grandes convicções de que o Monson tinha ciência de que nos registros estava mostrando ali má conduta, né, sumiu por má conduta. Ele não quis revelar isso. Então, cara, assim, por mim, se eu fosse o Monson, nem recitaria essa conversa, essa história aí, não precisa. Se ele ia ter que fazer umas manobras, na verdade, da história para poder recontar ela, não vale a pena. Ou fala a verdade ou deixa quieto, conta outra história. Tô dando uma lida aqui nos comentários, alguém citou ali, alguém sabe as datas exatas do serviço de Thomas S. Monson? Ele disse que entrou na Marinha perto do fim da guerra. É isso, cara, eu nem lembrava disso. Então é por isso que ele contou essa história do carinha da Marinha, porque ele serviu na Marinha também. Perto do fim da guerra, seria em 45? Parece que essa afirmação é pelo menos enganosa. Ele provavelmente entrou no serviço militar no máximo alguns meses antes da rendição do Japão. Meu pai ingressou na Marinha, a pessoa contando aqui, ó, William York, no comentário. Meu pai ingressou na Marinha cerca de 1 ano antes do Monson e teve o cuidado de nunca se apresentar como um veterano da Segunda Guerra. É isso, né? Tipo, o cara chega, né, depois do parabéns, para comer o bolo e querer se pintar de veterano. É complicado? É complicado. Ele comenta que eu acho que meu pai, acho que ele sentiu que essa honra deveria ser deixada para aqueles que realmente lutaram na guerra. Procurei as datas do serviço de Monson, mas sem sucesso. Bom, eu dei uma pesquisadinha rápida aqui no site da igreja para ver se eu encontro alguma coisa. Aparentemente não estou conseguindo encontrar nada não. Tem um discurso de abril de 86, do Thomas S. Monson, chama The Call of Duty. Olha o novinho do jogo. Tá dizendo ali, ó, desde que eu servi na Marinha, na Segunda Guerra Mundial, papapá. Cara, vamos dar uma chance pro chat? Vamos dar uma chance pro chat. Vamos ver o que o chat tem a dizer sobre isso. Quando Thomas S. Monson entrou para a Marinha dos Estados Unidos? Diz aqui, Thomas S. Monson, o 16º presidente da igreja, serviu na US Navy durante a Segunda Guerra Mundial. Ele se alistou na Marinha no fim da guerra, em 1945, quando ele tinha 17 anos. De onde que o chat conseguiu essas informações? Ele se alistou para a reserva naval, mas seu serviço militar foi relativamente curto devido ao fim da guerra.
Ah, olha só, tá tendo um debate aqui nos comentários. Um apologético disse, cara, o Thomas S. Monson, ele pode ter simplesmente citado o que a mãe do carinha citou, né? Por exemplo, ela pode ter recebido aquela carta que o exército manda, né, que a marinha manda, dizendo, seu filho sei lá, né, foi uma vítima. Não disse se ele foi morto ou não, mas foi uma vítima da guerra, tal. E daí a mãe dele pode ter entendido isso, pode ter repassado para Thomas S. Monson. Thomas S. Monson acabou passando uma desinformação no discurso, o que teoricamente seria irrelevante. Sim, provavelmente seria irrelevante, se você não fosse um profeta falando numa conferência geral. Eu acho que se eu estou contando uma história para minha turma ali da escola dominical, e eu não tenho muita informação, eu posso falar, aconteceu mais ou menos assim. Né? O que eu sei, eu falo, né? O que eu não sei, eu deixo meio claro de que a informação está meio incerta. Se eu vou dar um discurso na conferência geral, passar a informação incerta é meio complicado. Por isso já deixo claro aqui, a gente está fazendo um estudo da história do mormonismo, né? Às vezes a gente pode passar por alguma coisa que é uma desinformação, faço questão que alguém chegue e passe para mim a informação correta, para que a gente possa corrigir. Agora, o que o Thomas S. Monson fez, contou a informação estava errada e ele corrigiu em 2007, mas não citou a correção, ele só citou como se aquela fosse a história. Eu acho que teria sido mais honesto ele citar a correção. É o que o apologista aqui está dizendo, ele falou, a única questão aqui é se a história é uma invenção completa. A mensagem da história era para buscar inspirar e elevar as pessoas. Eu entendo que a ideia principal da mensagem era essa, né? Explicar o plano de salvação, o conforto que isso traz para o familiar. Mas passar uma informação assim incorreta é bem complicado numa conferência geral, principalmente por um profeta. E também o que o pessoal aqui do site refutou, eles disseram assim, né? Qual que é a diferença disso para a história? Vamos ler aqui, ó. Como isso é diferente das coisas que levaram Paul H. Dunn a ser expulso, né? Porque fizeram uma comparação ali do Paul H. Dunn, que a gente já fez um episódio sobre ele, se você não ouviu, você tem que ouvir, porque é muito interessante, sobre um carinha do Cono dos 70 assim, mentindo, na cara dura, sobre histórias do exército, que ele nunca teve, de beisebol, que ele nunca foi, fraude, né? Então assim, como que o Paul Dunn ele foi pego? Devido a pesquisas e o resultado dessas pesquisas serem expostos. Se isso não tivesse sido feito, provavelmente ele nunca ia ter sido expulso, a verdade nunca ia ter vindo à tona, e ele ia continuar contando aquelas histórias para... Enfim, aí ele diz, né, eu contava essas histórias mais para edificação dos membros da igreja, né, uma história para representar uma doutrina. Legal, não precisa inventar, né, conta alguma coisa verídica. Olha, e um cara nos comentários foi a fundo nas pesquisas dele. Cara, é engraçado, é muito legal ler os comentários também, que às vezes você pega muita informação que não tá ali no texto, no corpo do texto, né? Ó, por exemplo, o carinha aqui no comentário falou, eu fiz uma pesquisa tal, enorme, para tentar entender, porque o Thomas S. Monson, ele fala que o Patton é um amigo de infância dele. Pensou, cara, de onde é que ele conhece o Patton? Deve ser da escola. Mas ele falou, cara, o Monson nasceu em agosto de 1927. O Patton, ele nasceu em agosto de 1925. Isso dá uma diferença de 2 anos. Tá, então, se eles estudaram na mesma escola, ele ia ser pelo menos de 2 turmas à frente do Monson, cara, sabe? É difícil. Eu, por exemplo, cara, muito difícil você ter um amigo, pode ser assim, conhecido de vista, né? Mas amigo mesmo, difícil. Que seja assim 2 anos mais velho do que você. Tá, daí ele chegou, né, o carinha aqui do comentário, fez uma pesquisa na internet, fez uma pesquisa para ver se encontrava a escola. Tá? A escola que o Thomas S. Monson estudou foi West High, o nome da escola. Não tem nenhum Arthur Patton. Desde toda a época ali, 1938, 1939, 40, ele olhou, não tem nenhum Arthur Patton nos registros da escola. Então, né, o carinha aqui que pesquisou, acho, cara, da escola ele não conheceu ele, do exército também não, né, porque o Patton entrou pra guerra lá em 1940, com 15 anos, e aqui no comentário ele diz, os Estados Unidos só entrou na Segunda Guerra mesmo, 7 de dezembro de 41,
parece improvável, embora não impossível, que um jovem de 15 anos se sentisse compelido a entrar para a Marinha antes dos Estados Unidos querer entrar na guerra, né? Tipo, você vai fazer o quê? Né? Quando tá em guerra, sim, às vezes, né, é pesado, se sente empolgado para ir pra guerra e tal, pegar uma arma, sair de casa, sair do país. Isso aí é bem retratado naquele filme até que ganhou Oscar aí ano passado. Nada de Novo no Front. É interessante, na Netflix. Cara, eu tô pesquisando aqui, tá complicado. Olha só, eu vi aqui então que o discurso de 1969 é Sra. Patton Arthur lives, né? Arthur está vivo. Tô colocando isso no site da igreja, não tá aparecendo, cara. Não tá aparecendo. Os caras não têm esse discurso lá. Eles não têm esse discurso. Pelo menos na lupa não tá aparecendo. Bom, vamos considerar, eu tô dando uma olhada aqui. Eles têm as conferências digitalizadas desde 1971. Não tem disso para trás. Por quê? Cara, vocês são, hein? Vocês puxam tecnologia, genealogia, história da igreja, tanta coisa antiga, e para que não disponibilizar o resto, cara? Tem funcionário da igreja, digitaliza aí. Por que vocês não querem informação antiga circulando na internet? Estranho. Mas esse carinha aqui tá interessante. Nos comentários ele tá dizendo, tem umas contradições aí na história. Na primeira versão, a Sra. Patton Arthur lives, que é o discurso de 69, ele afirma que o Patton morreu no Lexington, na Batalha de Coral, lá em 8 de maio de 42. Realmente, né, daí o carinha viu, realmente o Lexington afundou naquele dia e 300 vidas foram perdidas. Aí agora na história de 2007, o Monson dá um relato diferente, diz que ele se perdeu no mar a bordo do White Plains. Né, se tá desaparecido por má conduta como se perdeu no mar a bordo do White Plains, tem uma diferença, né? Nessa época ali, 2 de julho, esse navio tinha ido para Annie Vetton pegar alguns outros aviões, né, e retornar. Tava com um carregamento ali de 28 novas aeronaves. Provavelmente, né, o que eu tô pensando aqui é que o Patton nesse tempo aí resolveu vazar da Marinha, né, e acabou dando o relatório ali como, né, debandou por má conduta. E esse cara, tipo, nunca mais voltou pra casa. Pra mim é o que tá aparecendo. Mas não que ele tenha morrido. Mas o cara no comentário aqui lhe diz, né, é evidente que Arthur não pode ter vivido essas duas versões. Ou ambas são falsas, ou ele viveu uma das duas. Se ele tava no Lexington e morreu em 42, então aquela carta que o Thomas S. Monson leu lá em 2007 é falsa. E aí o Patton ia ter que estar nos registros da Lexington, né, das pessoas que faleceram. Mas se a história de 2007 é verdadeira, né, e ele se perdeu no mar, né, a bordo do White Plains numa batalha de 5 de julho, não teve batalha de 5 de julho e ele não está registrado como um falecido ali. E isso faria com que a história de 69 fosse falsa então. E esse carinha aqui foi mais além ainda, ele escreveu, olha ali, nos registros de alistamentos da Segunda Guerra Mundial, nos bancos de dados Muster Rolls da Marinha dos Estados Unidos, da Segunda Guerra Mundial de 1939 até 1949, não tem nenhum Arthur Patton. Na pesquisa dele, ele encontrou 2 caras com o sobrenome Patton, de Utah, que se alistaram em 1944, mas nenhum deles era Arthur também. Então assim, cara, não tem esse Arthur na lista. Peraí, eu tô fazendo uma pesquisa aqui, encontrei o discurso, archive.org. O que eu coloquei? Eu coloquei Thomas S. Monson, Thomas Patton, 1969 version. Aí apareceu esse archive.org e tem ali um PDF do discurso dele de 1969, aí beleza, vamos salvar isso aqui, que daí vou anexar aqui no documento. Bom, é isso, pessoal. A gente tem algumas informações que estão diferentes nos 2 discursos. Eu não acredito assim que essas informações sejam muito relevantes para a história, mas a contradição em si, pelo menos, indica que Thomas S. Monson não estava com a informação correta em algum desses discursos. Qual? Provavelmente no antigo. Se ele estava com uma informação correta, porque ele não fez uma errata?
em algum desses momentos. Infelizmente, pessoal, eu contei a informação. É difícil, né? Difícil um profeta comentar que cometeu um erro aí numa história. Ou então, pelo menos, se ele cometeu um erro, e digamos assim, a mãe do Patton pintou ele como um herói de guerra, mas acabou que no final das contas ele não era, ele debandou, ou sei lá, sumiu. Não era melhor, então, simplesmente parar de contar essa história? Enfim, o Thomas S. Monson, pra mim, era um cara de gente boa, assim, né? Quando membro da igreja, sempre achei ele, cara, simpático. Os discursos dele eram engraçados, né? Um cara de gente boa. Olhando de fora agora, como, né, sabendo a história da igreja e considerando que tem grandes chances de Thomas S. Monson, como presidente da igreja, também ter conhecimento de tudo isso aqui, tudo isso que a gente está estudando no membro fiel, o Thomas S. Monson também ter conhecimento e relevar, passar um pano, pelo menos passar um pano, jogar para baixo do tapete, já não é muito honesto. Enfim, deixem nos comentários o que vocês acham. Eu acho assim, é uma história meio irrelevante, não tinha necessidade de ser contada, é uma mentirinha pequena? É. Mas o fato dele recontar já mostra que ele tá batendo em cima da mentira de novo, né? Enfim, ruim. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.